Obra Max, Leroy Merlin, Quiabe, Decathlon. 4 marcas que você provavelmente conhece de setores completamente diferentes, que parecem não ter nada a ver uma com a outra. Mas todas elas pertencem à mesma família, uma família francesa que fatura quase 100 bilhões de euros por ano e que a maioria das pessoas no mundo nunca ouviram falar dela. Nesse vídeo você vai entender como a família Moulier construíram um dos maiores impérios de varejo do planeta, usando estratégia que vai contra tudo que se ensina sobre construção de marca. Enquanto outras empresas globais gastam fortunas para colocar o nome da família em destaque, os Moulier fizeram o oposto e ficaram muito mais ricos por causa disso. Provavelmente você já entrou na Decathlon centenas de vezes, já fez reforma com a Leroy Merlin e nunca tinha ligado uma à outra. E tem detalhes que deixam isso ainda mais claro. Quando a Quiabe decidiu entrar no Brasil, a primeira coisa que ela fez foi consultar os executivos da Decathlon e da Leroy Merlin. Marcas que parecem independentes na vitrine, mas que nos bastidores compartilham o mesmo manual. Porque a família que controla tudo isso trabalhou ativamente para que ninguém nunca associasse uma loja à outra. Para entender os Moulier, você precisa entender de onde eles vieram. E de onde eles vieram não é exatamente o lugar que você esperaria para o nascimento de um império global. Roubaix é uma cidade industrial no norte da França, perto da fronteira com a Bélgica. No século XIX, era um centro têxtil importante e foi ali que a família construiu sua primeira fortuna com tecidos e fios. Negócios simples, mercado local sem ambição global aparente. Mas em 1961, um membro da família chamado Gerard Moulier abriu uma loja diferente. Não era uma boutique, não tinha nada de sofisticado, era um hipermercado, o primeiro da França. A ideia era direto, vender de tudo, em grande volume, com preço baixo, sem embalagem cara, sem margem inflada, sem campanhas milionárias. Se o produto é bom e o preço é justo, o cliente volta. Essa loja se chamava Auchan e foi o começo de tudo. O que Gerard percebeu naquele momento era diferente de tudo que o varejo europeu praticava. Enquanto outros pensavam em fidelidade de marca, ele pensava em volume de giro. Enquanto outros construíram experiências premium, ele construiu eficiência. E essa lógica, que parecia simples demais para funcionar no longo prazo, acabou se tornando o DNA de um grupo com mais de 130 marcas espalhadas pelo mundo. O sucesso do Auchan criou um problema bom: dinheiro sobrando, família crescendo, filhos e sobrinhos querendo entrar para o negócio, e foi aqui que os Moulier tomaram a decisão que definiria tudo que veio depois. Em vez de concentrar toda a família numa única empresa, eles criaram uma estrutura chamada Association Family Moulier. Não é uma empresa no sentido tradicional, é um mecanismo de controle. Cada membro da família pode empreender, criar uma marca nova, entrar num setor diferente. Mas o capital permanece dentro da família. A inteligência é compartilhada e as regras do jogo são as mesmas para todo mundo. Preço acessível, grande escala, operações eficientes, foco em volume. Esse manual viajou do tênis ao tijolo, do hipermercado ao material de construção. A Decathlon nasceu em 1976, também em Roubaix. A Leroy Merlin foi incorporada ao ecossistema ao longo do tempo. A Quiabe surgiu nos anos 80. Cada novo negócio da família chegou com uma vantagem que nenhum concorrente externo conseguia copiar facilmente. Eles não precisavam reinventar a roda, precisavam só aplicar o que já funcionava num outro setor diferente. Hoje, o grupo emprega mais de 700 mil pessoas em dezenas de países. E o consumidor médio não tem a menor ideia de quem está dentro desse sistema quando passa no caixa. De todas as marcas da família no Brasil, a Decathlon é a mais conhecida e tem um motivo específico para isso, que vai além do tamanho das lojas ou da variedade de produtos. Quando a Decathlon chegou num mercado novo, ela não tentou competir com marcas esportivas premium. Não foi disputar o cliente que já pratica esporte e já tem preferência
preferência de marca. Ela foi atrás de quem ainda não começou. Produto próprio, preço acessível, tudo em um só lugar. O modelo eliminou intermediários, criou marcas internas para cada modalidade e reduziu o custo ao mínimo sem abrir mão da qualidade funcional. No Brasil, isso funcionou porque o mercado esportivo sempre viveu numa divisão clara entre o muito caro e o muito ruim. A Decathlon entrou no meio que é exatamente onde está a maior parte das pessoas. E o consumidor que compra a sua primeira bicicleta ou seu primeiro par de tênis de corrida na Decathlon tende a voltar, porque a experiência foi boa e o preço não doeu. A Decathlon não é só uma loja de esportes. Dentro da lógica dos Mulier, ela é um ponto de entrada na vida do consumidor. Você começa a se movimentar, melhora a disposição, quer reformar a casa e aí vem para a Leroy Merlin. Não é coincidência, é arquitetura funcionando. Construção e reforma é onde os Mulier estão colocando mais fichas no Brasil agora. E eles estão fazendo isso por duas frentes ao mesmo tempo. A Leroy Merlin atende o consumidor final. Quem quer reformar o banheiro, trocar o piso, montar a cozinha. Loja grande, ambiente pensado para o fim de semana, experiência de compra organizada para quem não é especialista. A Obra Max atende outro perfil, completamente diferente. Construtoras, prestadores de serviço, quem compra em volume para a obra. Modelo de atacarejo, preço menor sem a experiência de varejo tradicional. São dois ambientes diferentes, dois perfis distintos de clientes, mas pertencem ao mesmo ecossistema e juntos cobrem praticamente todo o espectro do mercado de construção no país. A expansão da Obra Max diz muito sobre o apetite do grupo aqui. O plano é abrir 26 lojas em 3 anos, com investimentos entre 3 e 4 bilhões de reais. Com a Leroy Merlin para o consumidor final e Obra Max para o mercado profissional, os Mulier não entram no setor da construção do Brasil, eles cercam o setor. Aqui é onde a história fica mais reveladora. A Kiabi é uma rede de moda popular francesa, roupas básicas, preços baixos, foco em família. Quando a marca decidiu entrar no Brasil, fez algo que empresas tradicionais raramente fazem antes de lançar uma operação nova num país diferente. Consultou os executivos da Decathlon e da Leroy Merlin. 3 marcas de setores completamente diferentes, que parecem independentes na vitrine. E quando uma delas precisou entender o Brasil, foi falar com as irmãs. Isso expõe a estrutura real por trás da fachada. Não são empresas separadas que por acaso têm o mesmo acionista. São operações que compartilham inteligência, experiência de mercado e cultura empresarial de forma ativa. A estratégia de invisibilidade dos Mulier é inteligente do ponto de vista competitivo. Marcas independentes não se contaminam mutuamente. Se a Kiabi tiver um problema de imagem, a Decathlon continua intacta. Se a Leroy Merlin passar por uma crise, a Obra Max não é arrastada junto. O risco fica distribuído e o nome da família nunca fica exposto. Mas quando nenhuma das marcas carrega o nome da família, a família também nunca acumula reputação pública. Não tem porta-voz central, não tem narrativas unificadas, não tem rosto. Em momentos de pressão regulatória ou questionamento mais sérios, a invisibilidade que protege em tempos normais vira um vácuo de comunicação. Quem responde quando a marca da família não existe publicamente? Esse não é um defeito do modelo, é o preço dele. E vale saber que esse preço existe. Quando você coloca tudo isso junto, começa a enxergar que os Mulier realmente construíram. Não é um grupo de lojas, é uma arquitetura que acompanha o consumidor em momentos diferentes da vida. Você pratica esporte? Vai a Decathlon. Reforma a casa? Vai a Leroy Merlin. Precisa de material em volume para uma obra maior? Vai à Obra Max. Quer vestir a família sem comprometer o orçamento? Vai à Kiabi. São necessidades distintas em momentos distintos. Lojas que parecem não ter conexão, mas todas seguem a mesma lógica. E o dinheiro, no final, vai para o mesmo lugar. O consumidor acha que está fazendo escolha independente. E está, porque as marcas de fato competem
de verdade dentro dos seus setores. Mas a estrutura foi desenhada para que o ecossistema cresça junto com as fases da vida de quem consome dentro dele. Tem mais um ponto que vale a pena mencionar, porque ele raramente aparece nessa discussão. Quando a Decathlon negocia o aluguel de um espaço comercial no Brasil, ela negocia como Decathlon. Quando a Leroy Merlin negocia, ela negocia como Leroy Merlin. Para os proprietários do imóvel ou para o fornecedor local, são empresas diferentes. Mas por trás das duas negociações existe o mesmo capital, a mesma inteligência de expansão e o mesmo histórico de operar em dezenas de países. Concorrentes locais acham que estão disputando espaço com uma rede de lojas. Na prática, estão disputando com um dos maiores grupos varejistas do mundo. E em resumo, os Mulier não inventaram um produto revolucionário e não criaram nenhuma tecnologia nova. O que eles fizeram foi pegar uma lógica que funcionava, empacotar ela em uma estrutura familiar disciplinada e aplicar em setor após setor, país após país. Isso por décadas. Preço acessível, grande escala, operação eficiente, foco em volume. Esse manual cruzou fronteiras, atravessou setores e chegou até o Brasil em 4 formatos diferentes. A loja onde você começa a praticar esporte, a loja onde você reforma a casa, o atacarejo onde a obra grande acontece e a rede onde a família se veste sem apertar o orçamento. A Obra Maxi vai abrir 26 lojas. A Quiabe está nos estágios iniciais no país. A Decathlon continua expandindo. A Leroy Merlin já é referência consolidada. O grupo não está testando o Brasil, está instalando a infraestrutura. E o maior legado estratégico dos Mulier talvez seja exatamente esse: provar que no varejo o nome que mais importa não é o da família, é o nome que o cliente confia quando abre a carteira. Eles construíram 4 desses nomes aqui e ainda estão chegando. E você sabia que essas 4 empresas pertenciam à mesma família? Para mais conteúdos, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual a próxima empresa que você quer que a gente fale.